Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência à Memória. Em 2016, uma CPI abalou o governo de Fernando Haddad. Irregularidades desviaram 15 milhões de reais do Teatro Municipal de São Paulo. E o prefeito, que um ano antes tinha sugerido ao jornal Estado de São Paulo que a oposição na Câmara seria medíocre, teve que lidar com a crise. O presidente desta CPI, o nosso entrevistado de hoje, já tinha investigado a aplicação de recursos na área da acessibilidade em 2011. Ele chegou como suplente e queria aumentar o diálogo do poder público com fiéis das mais diversas religiões. Publicitário, escritor e médium, Quito Formiga foi vereador de 2009 até 2020 na Câmara Municipal de São Paulo. Que grande honra receber o senhor. Muito obrigada pela presença. Adorei o convite, quero cumprimentar aí a todos os telespectadores da TV Câmara e toda a equipe da TV Câmara aqui presente. Tenho muito carinho pela TV Câmara porque durante todos esses anos nós tivemos uma participação bastante efetiva junto a essa conceituada emissora aí da Câmara Municipal de São Paulo. Parabéns a todos vocês. Obrigada, e nós pelo senhor. Vamos começar a contar essa história, né? Marcos Vinícius de Almeida Ferreira, gente. Alguém chama o senhor de Marcos Vinícius? Não. Ninguém. A minha mãe até hoje gostaria muito que isso acontecesse. Porque o nome lindo, Marcos Vinícius. Mas o apelido vem de criança, o Quito, né? É Marquito, o meu irmão, infelizmente, que não está mais aqui, que me colocou esse apelido. Muita gente pergunta por quê, mas minha mãe, aquela coisa de criança, chamava Marquito, Marquito. Meu irmão não sabia falar direito, falava Quito. Aí ficou Quito, né? Então é como me conhecem. Eu até estranho quando alguém me chama pelo nome de Marcos. Vai me dar uma bronca, né? É. E o Formiga vem do pai do senhor, né? Um Sim. Poeta paraibano, Euclides Formiga. Isso, aliás... Euríclides, desculpa. Euríclides Formiga. Aliás, Vivi, um fato curioso, ele nasceu no ano de 1924 e esse ano está completando o centenário. Lá na cidade dele, lá no sertão da Paraíba, em São João do Rio do Peixe, meu pai era um paraibano e foi um paraibano ilustre, estão fazendo uma homenagem do centenário de Euríclides Formiga. Inclusive era para que eu fosse, fui convidado a participar, estou na comissão organizadora do evento e eu não vou conseguir estar presente, minha irmã que vai representar a família nesse evento. Então, assim, falar do meu pai é um orgulho muito grande. A família Formiga era a família da minha avó, Ferreira, como diz o meu sobrenome, é a família do meu avô. Meu pai era o filho mais velho. Quando ele nasceu, aquelas coisas de Nordeste, né? Meu avô falou, não quero Formiga no nome desse menino, ele ficou só Ferreira. Do segundo filho em diante já tinha o Formiga, então meu pai usou como pseudônimo literário, que foi um grande escritor, poeta, jornalista também, o Formiga, como pseudônimo literário, Euríclides Formiga. E aí eu uso o Formiga, junto com o Quito Formiga, para associar sempre que eu sou filho dele, que foi que é um uma super pessoa, orgulho. Membro da União Brasileira de Escritores. Meu pai foi um grande poeta e também um grande médium que psicografou vários livros ao lado, em parceria com Chico Xavier. Olha só, e o senhor também é médium, é corintiano, é roqueiro, fã do Coldplay, depois a gente vai falar disso mais para frente. É isso mesmo. E político, né? A primeira passagem que o senhor teve aqui na Câmara foi rapidinha, foi em 2005, mas o senhor já movimentou os assuntos aqui, né, defendendo a questão dos estacionamentos nos hospitais. Quem parasse rapidinho ali para uma emergência, para uma urgência, o senhor não achava justo que a pessoa pagasse. E isso irritou os empresários assim de cara, né? Os empresários e o sindicato também. E o sindicato. Deu uma repercussão muito grande, porque na verdade eu achava, naquela época, eu fui levar meu filho ao pronto-socorro, que ele tinha uma bronquite assim violenta e aquela coisa de você parar o carro. E nem, gente, você está preocupado com outra coisa, o que eu queria era a primeira hora gratuita, né, nos valets e nos estacionamentos a 100 metros do entorno dos hospitais. E aí foi um problema para conseguir tramitar esse projeto aqui na Câmara. Aí, em 2009, o senhor chegou de vez, né? A Veja fez uma entrevista com o senhor. O senhor falou assim:
Acreditar em Deus me faz não ter medo nem dos mortos, nem dos políticos ruins. É verdade. O senhor tinha receio do que fosse encontrar aqui? Sim, é muito estranho, né? Porque a política não foi uma coisa que eu procurei na minha vida. Aconteceu, não era um objetivo. Eu trabalhava no mundo corporativo, na iniciativa privada, e eu tinha um cargo há 19 anos na mesma empresa, uma empresa americana, viajava bastante. Não tinha intenção, nem imaginava, né, que ia acontecer isso na minha vida. Aconteceu por um chamado que eu tive, uma questão espiritual, e eu fui procurar partido, aquela coisa, não entendia nada de política. Quando as pessoas falavam, eu dizia, olha, não gosto de política, não gosto de político, e não tem nada a ver comigo isso. Mas foi assim, muita insistência do meio externo, e aí eu recebi essa comunicação, né, da espiritualidade, e vi que eu tinha que... Mas eu achei que daria para conciliar, Vivi, né? Eu achei que era uma coisa que daria para conciliar, porque eu tinha não tinha interesse em sair da empresa que eu trabalhava. E aí quando eu cheguei aqui na Câmara, eu olhei tudo assim, aquela coisa publicitário, né? Não tinha nada a ver com... Meu pai foi um grande advogado, mas cheguei aqui no plenário, aquele juridiquês, né, do regimento interno. Vossa Excelência. Eu não entendia nada, né? Então, para mim, era uma parte. Era um ambiente estranho. Tem uma linguagem própria, muito. Né? E aí eu comecei a me questionar o que eu estou fazendo aqui, sabe? Então, assim, os primeiros anos foi muito difícil para mim, né? Mas depois a política começou a entrar dentro da gente, né? E aí eu comecei a ver o quanto que eu poderia ajudar as pessoas. Tem até um case aí que muito interessante, não sei se dá tempo de falar a respeito, mas eu recebi um telefonema uma vez que eu cheguei no meu gabinete, era uma pessoa que estava no Rio Grande do Norte, em Natal, e havia acontecido um acidente com um jovem, e essa família era aqui de São Paulo, uma família que eu tive contato no Centro Espírita, e a família pedindo que eu ajudasse porque ele estava em estado e precisava ser transferido daquele hospital. O hospital não tinha condição de atender o caso dele. E aí eu vim saber que o único hospital que podia atender esse rapaz para que ele não morresse seria em Brasília, no hospital Sara Kubitschek, em Brasília. Imagina, eu era novo na política, eu não conhecia, não tinha a relação com os políticos. E aí eu tinha sido apresentado para um deputado federal naquela semana, me ocorreu de pegar o cartão e ligar para aquele deputado. Eu liguei na hora, falei, olha, eu estou com um caso aqui de vida ou morte, eu não sei se você pode me ajudar, mas tem uma pessoa lá no Rio Grande do Norte e tal. Esse deputado correu, agilizou tudo, posso até falar, foi o deputado Arnaldo Faria de Sá, que já não está mais com a gente, mas o Arnaldo mobilizou tudo, conseguiu um avião da FAB, conseguiu a vaga no hospital. Gente, o menino foi, eu recebi o telefonema, era 10 horas da manhã, à 1 hora da tarde ele estava em Brasília, já entrando para a sala de cirurgia. Esse rapaz, depois de muitos anos, eu chegava no Centro Espírita, ele estava lá na cadeira de rodas e ele chorava quando me via, sabe? Um dia eu cheguei, ele estava com uma moça do lado, também cadeirante, então ele tinha casado com aquela moça, né? Mas ou ele ficaria tetraplégico ou morreria, né? Conseguiu ficar paraplégico e aí teve uma vida normal. Então, essas coisas que eu comecei a ver na política que valia a pena, entendeu? E aí comecei a gostar mesmo, né? Porque eu fui crescido no trabalho social, a doutrina espírita fala, é o princípio básico do evangelho. Fora da caridade não há salvação. É o evangelho de Allan Kardec que a gente segue. Então, eu vi que a política era uma grande ferramenta para se fazer o bem. E eu passei a gostar da política por causa disso. De transformar a vida das pessoas para melhor, né? Muitas coisas, são muitos casos assim que a gente conseguiu fazer aqui através da Câmara, através dos mandatos. Então, isso não tem preço, né? E essa questão da saúde, já que o senhor tocou, o senhor pensava muito nisso para fazer projeto, né? Por exemplo, logo que o senhor chegou aqui, nessa temporada 2009, 2010, o senhor pensou na questão dos vestibulares, dos concursos, muita gente ali no mesmo prédio, e o senhor
fez, né, um projeto que depois se tornou lei para obrigar uma ambulância, uma equipe médica a ficar ali de plantão. Exatamente. Hoje essas ambulâncias que acompanham os vestibulares, concursos públicos, tudo é uma lei nossa aqui, de nossa autoria. Fico muito feliz quando eu vejo a lei sendo seguida com rigor, né, na questão da saúde. Saúde é uma coisa que, infelizmente, os prefeitos que estão aí, que têm passado, tentam melhorar, mas eu acho que ainda vai existir um prefeito que vai dedicar os 4 anos de mandato e o orçamento... Só para melhorar a saúde. Só para melhorar a saúde, que é o que se faz tão necessário hoje, né? É triste você chegar no hospital e ver as pessoas doentes nos corredores dos hospitais. Vereador, eu vou chamar um intervalo rapidinho e eu quero começar o segundo bloco falando dessa CPI da acessibilidade, que o senhor foi relator, se não me engano, né? Fui relator. Relator, e ela fez bastante visita, né? Denunciou bastante questão importante para São Paulo. Então, a gente volta já para falar desse assunto e para entrar na CPI Vivi. do teatro, que eu estou muito curiosa. Obrigado, Vivi. A gente volta já com Vossa Excelência Memória, não sai daí, até mais. Para assistir a outras edições do programa Vossa Excelência a Memória, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e acesse nossa playlist do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. De volta com Vossa Excelência Memória, que hoje tem a honra de entrevistar o ex-vereador Quito Formiga, médium, publicitário, corintiano, roqueiro. Corintiano, principalmente. Corintiano. O meu chefe, presidente Milton Leite, adora quando eu entrevisto o corintiano, olha lá. Ele é outro aí da bancada corintiana da Câmara. Bancada fiel. Bom, vamos retomar então falando desse ano de 2011, né, quando o senhor foi o relator de uma comissão parlamentar de inquérito muito importante, uma CPI, que investigou a aplicação dos recursos na melhoria, né, da acessibilidade aqui em São Paulo. E o que vocês encontraram andando por aí não era nada bom, né? Nós fazemos várias vistorias, né, em hospitais, em tudo, porque era uma preocupação muito grande dar às pessoas que necessitavam de maior acessibilidade as condições, né? Então, assim, foi muito bacana porque a CPI colaborou muito para que se fossem reformadas muitas calçadas, inclusive aqui no centro da cidade, né? Alguns próprios públicos também nossos foram adaptados. Então a CPI foi muito bacana, sabe, nesse conceito aí de melhoria, né, para a acessibilidade. Foi muito legal. E falando em CPI, uma que pegou fogo, literalmente, ali durante a gestão do Fernando Haddad, como eu falei na abertura, foi a que investigou os contratos do Teatro Municipal. O maestro John Nashling, um dos investigados, um maestro muito conceituado, as irregularidades desviaram 15 milhões do teatro, né? E vocês quebraram sigilo, né? Telefônico, bancário, até do secretário de comunicação da prefeitura, que era tipo, geralmente, braço direito ali do prefeito, né? Como é que foi isso, vereador? Braço direito em todos os sentidos, Vivi. Era esse secretário. Na verdade, eu vi uma nota... Núzio, né? Então, na verdade, eu vi uma nota no jornal citando que um ex-funcionário do Teatro Municipal estava fazendo uma denúncia no Ministério Público e tal, e aí me ocorreu, né, a ideia de abrir essa CPI para investigar o Teatro Municipal. Para minha surpresa, acho que as coisas quando tem que acontecer, parece que estão... E aí a gente conseguiu, no meio de um governo do PT, aprovar essa CPI aqui. Claro que eu devo agradecer sempre, na época, o presidente, o vereador Eduardo Tuma, né, que deu essa condição para que nós aprovássemos essa CPI. Eu havia saído do PR, foi um partido que eu militei e trabalhei muito tempo, tive mandato aqui pelo PR, hoje PL, durante 8 anos, e eu estava entrando para o PSDB, então foi um trabalho que
que era interessante a gente levantar essas irregularidades. E o prefeito tinha zombado, meio que zombado, se é que eu posso dizer assim, da oposição, né? Exato, ele dizendo que a oposição aqui na Câmara era medíocre com o governo dele, né? Isso abalou bastante. Eu tinha o pedido da CPI, a CPI foi aprovada e a gente já começou chamando esse ex-funcionário, que era um diretor do teatro, não me recordo exatamente o nome dele, mas ele se prontificou a ajudar e trouxe todas as informações aqui. A principal delas já no começo era nós tomarmos ciência de que esse maestro conceituadíssimo morava na Suíça há anos, tinha vindo para São Paulo uma única vez, não sei se esteve no Teatro Municipal ou não, mas o salário dele era R$150 mil morando na Suíça. Por mês? Por mês, né? Que ele já recebia num governo, já há mais de 2 anos de governo. Esse maestro era o diretor do Teatro Municipal, morando na Suíça com um salário de 150 mil, e aí a gente começou a levantar tudo, né? Essa questão do maestro foi o fio da meada que nós nos motivamos a acentuar bastante o trabalho. Então a CPI, ela tinha um prazo, e esse prazo se prorrogou por mais 2 vezes. Então foi assim, quase 1 ano de CPI. Ricardo Nunes, nosso querido amigo, irmão, atual prefeito da cidade, era o relator da CPI. Nossa amizade estreitou muito com esse trabalho e eu tenho muito carinho aí de poder dizer com orgulho que eu e o Ricardo fizemos um trabalho excelente na CPI do teatro, onde a gente levantou todo o prejuízo que estava sendo aplicado ali, né? Os desvios, né? Enfim, foi bastante gostoso esse trabalho aí e rendeu muito para nós. Analisaram, gente, cerca de 3.000 documentos, responsabilizaram 4 pessoas no fim, né? E o senhor disse aqui para a revista Apartes, em 2016, as provas que conseguimos são concretas e fizemos o nosso trabalho dignamente para melhorar a gestão dos recursos públicos. Porque a grande questão era um gasto gigantesco da prefeitura com isso, né? É verdade. Eu me recordo, inclusive, da última eleição, num debate na Rede Globo, que o Rodrigo Garcia, ainda questionando uma fala do então candidato a governador Fernando Haddad, ele ainda citou essa CPI agora, recentemente, dizendo: ó, você, Haddad, que está aí se candidatando a governador, não devia nem estar saindo candidato agora, porque você ainda deve ao Ministério Público de São Paulo todo o resultado da CPI do Teatro Municipal. Então ele ficou com os bens apreendidos, está respondendo até hoje, né? Uhum. Mas no Brasil as coisas são, né, engraçado, o cara vira ministro, tá lá, né, junto com o... mandando em toda a parte econômica agora, né? Pois é. Falando nisso, tem uma frase do senhor que eu gostei muito, que eu até anotei aqui antes da gente falar das leis, né? O poder não está na caneta, está na autoridade moral de qualquer um. Verdade. Qu'on a gente pensa em poder, a gente pensa nisso, né? Eu dou ali um decreto, uma lei, é isso. Para mim, o único poderoso no mundo está lá em cima. Nós somos todos iguais, não tem diferença nenhuma. É o que eu falo, um mandato político dura 4 anos. E ele tem o dia do começo e o dia do fim. A nossa vida é o maior exemplo disso, né? Um dia tudo isso aqui vai acabar. E eu falo sempre que isso aqui é um estágio, é como se você tivesse mandado um filho seu para fazer um intercâmbio. Ele vai voltar e nós voltaremos. Então não adianta ficar aqui na ilusão de que... Se apegando a isso. Sabe? Eu aproveito para falar isso para você, o que eu sempre falo por aí, os mais novos chegam aqui e se iludem, né? Com o poder, se sentem, querem tapete vermelho, né? Os mais antigos estão acostumados com esse poder e eles estão, no meu ponto de vista, cegos, porque uma vez uns vereadores evangélicos me chamaram e falaram assim para mim: vai, você aí, o que você acha aqui, como é que é morrer? Vai chegar lá do outro lado, vai não sei o quê? Explica aí pra gente. Era um grupo de vereadores evangélicos, todos amigos, né? A gente brincava muito. Eu brincava, falei, vou dar um passe em vocês, eles dispersavam, né? Então tinha essas brincadeiras, né? Aí eu falei assim, olha, como é que vai acontecer? É o seguinte, hoje nós somos vereadores aqui, todos iguais, né?
Eu dedico a minha vida ao trabalho da mediunidade, eu entendo a vida, a espiritualidade como uma coisa fora daqui, quer dizer, é um outro patamar de vida. Então, hoje nós vamos chegar lá do outro lado e vocês vão achar que vocês são os vereadores, os pastores, os bispos, né? E vão chegar e vão querer furar a fila. Não, vão falar para vocês, ó, aqui isso não é nada, você vai lá para o fim da fila. Aí vocês vão lembrar de um cara que vocês conheceram, o Quito, que conhecia melhor essa nova condição de vida. Pô, cadê o Quito? Aí lá eu vou ser o prefeito, entendeu? Vai ser difícil. Cadê motorista? Cadê assessor? Tem nada. Tem nada. Vamos falar um pouquinho das leis, né, que ficaram desse trabalho tão bacana. Teve a lei 15.125 de 2010, que proibiu a colocação de cartazes ou títulos de filmes pornográficos em locais públicos. Teve uma que eu até gostaria que o senhor comentasse, do Dia da Umbanda, 15.323, 15/11. E teve a do Dia do Espírita, 30/6. São 3 leis, 3 projetos que viraram leis, né, sancionadas pelo prefeito, que eu tenho muito orgulho. A primeira que você citou aí da exposição de imagens pornográficas nos teatros, isso eu, uma vez, subindo a Avenida São João, eu vi uma avó com uma criança, desviando a atenção da criança para que ela não olhasse. Aquilo me chamou a atenção e a gente entrou com o projeto aqui, foi aprovado, foi muito divulgado isso, né? E até hoje a gente vê que a fiscalização está em cima. A questão da Umbanda, do Dia Municipal da Umbanda e do Umbandista, vale dizer que eles esperavam há 40 anos ser reconhecido a religião de Umbanda pelo poder público. Ou se tornar de fato uma religião, né, reconhecida pelo poder público. E aí alguns amigos me procuraram e pediram, pais de santo, presidentes de federações, e pediram que a gente entrasse com esse projeto aqui. Vivi em 6 meses esse projeto. Tramitou, passou pelas comissões, veio a plenário 2 vezes e foi sancionada a lei. Então, uma coisa recorde, né, para acontecer. Existem projetos que até hoje, de 2006, estão tramitando. O projeto da Umbanda não, tornou a Umbanda um umbandista no calendário oficial da cidade, o Dia Municipal da Umbanda e do Umbandista. Então, eu defendi muito essas religiões de matriz africana, a Umbanda, o Candomblé. Tem várias leis que nós criamos aí, a marcha dos orixás também, a exemplo do que fazem os evangélicos, a marcha para Jesus. Hoje os umbandistas podem utilizar qualquer espaço da cidade e promover esse grande evento que seria a marcha dos orixás. É um projeto, uma lei nossa também. Tenho muito carinho, né, por ter trabalhado assim tão grandemente pela Umbanda. Aí teve a que a gente já conversou, né, sobre a permanência das ambulâncias nos locais de provas, de vestibular, de concurso público. Teve uma de 2016 muito legal, autoriza a prefeitura a cobrar das empresas que organizam eventos os custos do serviço da limpeza urbana. Eu me lembro bastante dessa discussão aqui. Uma de 2017 que determina a instalação de sinalização de obstáculos em portas de vidro transparente, que um monte de gente acaba quase quebrando a cabeça. Já aconteceu comigo até. Isso, são leis que marcaram muito os E tem várias outras, só escolhi algumas aqui. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Dia do Espírita, lei que comemora, faz aí as datas comemorativas, mas o Dia do Espírita, eu quis fazer essa lei por causa da data mesmo, 30 de junho, para que todo espírita paulistano se lembre nesse dia de Chico Xavier, que foi o dia que ele partiu para a espiritualidade. Dia 30 de junho é o Dia Municipal do Espírita na cidade de São Paulo. E o espírita vai orar e pedir a Deus pelo Chico nesse dia. Então foi por conta disso que eu tive essa iniciativa, né, de fazer o Dia Municipal do Espírita. Infelizmente, a gente está chegando no finzinho. Gostaria só de deixar registrado que o senhor tem um livro, né, No Despertar do Além, que o senhor lançou. Nesse meio tempo, gente, ele estudou filosofia, gestão pública, enquanto era vereador, né? Exato, eu imagino essa correria. Foi. E deixei aqui para a gente finalizar com uma frase do Chico Xavier que eu achei muito interessante sobre política, para depois o senhor comentar e a gente terminar. Devemos orar
pelos políticos, pelos administradores da vida pública. A tentação do poder é muito grande. Eu não gostaria de estar no lugar de nenhum deles, falou Chico Xavier. A omissão de quem pode e não auxilia o povo é comparável a um crime que se pratica contra uma comunidade inteira. Chico Xavier foi um apóstolo da humildade. Chico Xavier foi uma luz, uma estrela. Eu tive, desde criança, a bênção de conviver com ele. Nossa. Meu pai, eles eram muito amigos e publicaram vários livros psicografados juntos, então eu ia muito a Uberaba uma vez por mês, passei a minha infância, a minha adolescência e juventude ao lado de Chico Xavier. E eu posso dizer para você que todas as vezes que eu estive com ele, todas, eu me emocionava. Chegar perto do Chico era como se você estivesse chegando perto de um sol, sabe? Então, assim, eu digo que também que todas as pessoas desse mundo foram abençoadas por terem vivido a época de Chico Xavier, a experiência de Chico Xavier. Então, é um espírito milenar. Nós espíritas sabemos de passagens de Chico Xavier em outras vidas. Ele foi um espírito que viveu a época do Cristo, sabe? Então, assim, me emociona muito falar do Chico. E tudo que ele fala, tem o Evangelho de Chico Xavier, que é um livro, essas frases, tudo que o Chico falou. Carlos Bacelli, que foi um grande amigo e acompanhou o trabalho do Chico, ele anotava tudo que o Chico dizia e aí ele lançou o Evangelho de Chico Xavier. Eu recomendo a todos que procurem nas livrarias dos centros espíritas esse livro, onde consta essa citação e muitas outras citações maravilhosas dele. Vereador, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por tanto trabalho aqui, obrigada por essas frases também tão impactantes que fazem a gente pensar. E venha sempre visitar a gente aqui no plenário. Sou fã da TV Câmara, sempre fui. Obrigada. E eu agradeço a vocês por terem me chamado para esse programa. Estar aqui é estar na minha casa, eu me sinto muito feliz porque vou levar para toda a vida esses 16 anos que eu trabalhei aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Muito obrigada. Obrigado, Vivi. Obrigada para você também que ficou até agora com a gente. O Vossa Excelência Memória fica por aqui até a semana que vem. Tchau.